Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Nós temos hoje então, de equilíbrio químico, nós temos aí então a correção de exercícios e depois vamos trabalhar com cálculos das constantes de Kc e Kp. Então fiquem bastante atentos aí nas novidades que vem na sequência de conteúdo. Vamos fazer aí nessa correção de exercício também junto uma pequena revisão da introdução de equilíbrio químico. Muito bem? Então conto com vocês aí e vamos observando as questões. Nós temos aí, então a primeira questão, a questão número 1. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Haber foi o pioneiro na produção de amônia a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada num recipiente fechado, sua decomposição ocorrerá de acordo com a seguinte equação química não balanceada. Aqui tem um grande segredo, ó. A reação química não balanceada. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas na figura a seguir, e aqui a gente observa que a gente tem diferenças do A, do B, do C, temos diferenças. E aqui, do jeito que está a equação não balanceada, todo mundo está igual. Então, nosso primeiro passo é balancear a equação. Primeiro passo, para daí a gente chegar a entender por que a letra D é a correta, né? Então, ele fala assim, ó, a partir da análise da figura, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam a variação temporal das concentrações dos seguintes componentes da reação, respectivamente. Isso quer dizer o quê? Primeiro falou da curva A alternativa correta, no caso a letra D, tem que começar com o N2, com o gás nitrogênio. Então veja aí, vamos primeiramente balancear a equação. Nós temos então 2 nitrogênio aqui no produto e temos 1 nitrogênio aqui. No balanceamento, eu só posso alterar o coeficiente, ou seja, o espaço da frente, no início da reação, depois da flecha, depois do sinal de mais, né? Ao colocar um 2 aí, nós passamos a ter então 2 nitrogênio e aqui 2 nitrogênio. Então, podemos colocar o número 1 aqui, né? Se quiser, esse é facultativo, tá? Então está aí 1 vezes 2, 2 nitrogênio. 2 vezes 1, porque aqui no índice do nitrogênio não tem nada, então é 1. Então 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2. Na questão do hidrogênio, eu tenho 2 vezes 3. Eu tenho 6 nitrogênio aqui nos reagentes e vou ter que lançar um 3 aqui então, para ser 3 vezes 2 e passar a ter também aí 6 hidrogênios no produto. Agora sim a nossa equação está balanceada. A partir da equação balanceada, uma das curvas vai descer, porque ela vai ser consumida. Então a curva que vai ser consumida é a curva do reagente. O meu reagente nesse caso é a amônia, NH3. Então veja bem, ó, a letra C representa a amônia. A alternativa correta tem que terminar com NH3. Olha aí, ó, né? Porque ela é consumida. Essas duas são formadas. Eu tenho que entender assim: quando o N2 subir uma vez, o H2 vai subir 3 vezes, ou seja, a curva do H2 terá que ser a mais alta. Então veja bem, ó, letra B, respectivamente B, em segundo plano está quem? O H2, que sobe, né? Esse é o produto sendo formado. Aqui no A também, ó, produto sendo formado, mas subiu menos, porque sobe do nitrogênio apenas 1. Quando um nitrogênio sobe 13 hidrogênios, tá? De acordo com a equação balanceada. Então, se não balancear a equação, fica sem sentido aí você encontrar a letra D como alternativa correta. Muito bem? Então, se necessário, reveja a correção desse exercício número 1. Indo lá para o exercício número 2, num dado experimento, veja bem, num dado experimento feito em um recipiente fechado, observou-se que a concentração de um dos componentes, em função do tempo, foi diminuindo progressivamente até estabilizar.
Estabilizar é atingir o equilíbrio. Então veja bem, ele falou para nós que um dos componentes, quem será? Observando aqui nesse gráfico que nós montamos aqui, olha, nós temos aí alguém sendo consumido, né? Vamos ver novamente, ó, quem é que está sendo consumido, né? E quem é que está sendo formado até atingir o equilíbrio, né? Aqui, quando atingiu o equilíbrio, a gente fala que estabilizou. Agora não produz mais, né? E agora não consome mais. Equilíbrio atingido, né? Então, observando assim, quem é que vai ser diminuído? O reagente vai se consumindo, né? Para a formação do produto. Tá? Então, por isso aí, a letra A é a correta aí na número 2. Tá? Observamos aí, então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Muito bem? A questão número 3. Questão número 3. Um grupo de pesquisadores químicos apresentou determinado relatório contendo resultados de estudo sobre processos alternativos para a produção de uma substância de vital importância para a população. Considerando as constantes de equilíbrio usadas como critério de escolha e apresentadas a seguir, para cada processo, espera-se que o responsável opte pelo processo. Qual processo? Letra E. Por qual razão que é a letra E? O Kc, a constante de equilíbrio, quanto maior, maior o nosso resultado, né? Então observamos lá, quanto maior o valor do Kc, maior é a concentração de produtos no equilíbrio. Então, se eles estão pensando na população inteira, eles vão escolher qual? Vão escolher aquela que tem a maior produção, o maior rendimento, né? Essa então é a questão número 3. Questão número 4. Todas as constantes de equilíbrio descritas a seguir estão corretas em relação à reação, exceto. Então, a letra A. Se você observar a letra A, todos os participantes estão em estado gasoso. Então, 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio reagem para formar 2 mols de amônia em uma reação reversível, né? Kp, né, constante de pressões parciais, só pode participar quem está no estado gasoso. Então, se observarmos aqui, todos participaram, porque todos estão gasosos. Então, está certo a letra A. A letra B, se nós analisarmos agora, que era o Kc, né? A expressão do Kc. Então, aqui está líquido, né? Se você observar aqui, nós temos então o ácido acético, o ácido etanóico, né? Aqui nós temos o etanol. Formamos aqui um éster, né? Ó, acetato de etila ou etanoato de etila, líquido, e 1 mol de água, líquido. Então, diante dessa reação orgânica, né, nós temos um ácido reagindo com um álcool, formando lá então um éster mais água, todos no estado líquido, todos participaram do Kc, e aqui está então correto, né? Produto sobre reagente. Assim foi aqui também, né? Então está certo a letra B. Na letra C, observa bem a letra C, é uma mega revisão aí, ó. 1 mol de gás hidrogênio e meio mol de gás oxigênio reage para formar 1 mol de água gasosa. Então, sendo assim, todos estão em estado gasoso, todos poderiam participar do Kp e todos também do Kc. Então, nesse caso aqui, né, ó, expressão correta, produto pelo quociente do produto dos reagentes. Muito bem. Letra D. Carbonato de cálcio sólido. 1 mol de carbonato de cálcio sólido reage para formar 1 mol de óxido de cálcio sólido mais 1 mol de gás carbônico. Mas como ele pediu a expressão do Kp, Kp só participa gasoso. Então, na letra D, nós temos 3 substâncias, e das 3 substâncias, somente o gás carbônico, o CO2, está gasoso. Por isso, Kp é igual a pressão parcial do gás carbônico. Né? Está certo também a letra D. Na letra E, nós temos 1 mol de gás hidrogênio gasoso e 1 mol de iodo sólido reage para formar 2 mols de ácido iodídrico. Nesse caso,
nós temos um sólido. No KC não participa sólido. No KP só participa gasoso. Então, sendo assim, a expressão da concentração em mol por litro da letra E está errada, porque o I2 não deveria aparecer aqui. O correto seria o quê? HI ao quadrado, ou seja, ácido iodídrico ao quadrado, pelo quociente de gás hidrogênio. Como esse está no estado sólido, ele não deveria participar do KC. Por isso está errado, então. E como eu tenho que assinalar o exceto, a letra E na questão está correta. Muito bem? Se necessário, reveja essa questão número 4 aí, que exige bastante atenção de vocês. Tá bem? Só finalizando então, ó, substâncias puras nas fases sólidas apresentam concentração constante e não participam da expressão do KC. Então subentende, né, que tratando-se do KC, elas já são constantes e não aparecem aí, já estão lá inclusas no KC. Muito bem? Na sequência, então, conceitos de processos reversíveis. Aqui fazendo uma revisãozinha das questões corrigidas, né? Então, considerando o seguinte processo, né? Observamos lá então, água líquida e água com velocidade de ida e velocidade de volta, a evaporação, né? A água líquida evaporando e nós temos aí a volta para a água líquida. Então esse processo aqui em ambiente fechado, né? A gente observa então que a velocidade de evaporação e a de condensação são iguais. Quando se igualam, dizemos então que a reação química atingiu o equilíbrio. A reação 1, ou a direta, passa a ser igual à reação 2, ou a inversa, né? Num processo reversível, há sempre duas reações simultâneas, em equilíbrio dinâmico, uma que vai e outra que vem, né? Em ambiente fechado. Aqui está então a reação que representa o que ocorreu aqui. Tudo bem? O equilíbrio é um estado atingido por reações reversíveis. Voltando aqui, nosso exemplo, e vamos ver então o gráfico tratando-se das velocidades, né? Então as velocidades vão se igualar, né, com o passar do tempo, né? Velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, né? E elas passam aí a caminharem juntas quando o equilíbrio é atingido. Então, a partir desse momento aqui, a gente fala aí que o equilíbrio foi atingido, né, para a velocidade da reação química. Então, lembrando que esse aqui é um gráfico que representa a velocidade versus o tempo, né? Então, temos aí, a uma dada temperatura, as velocidades se igualam, né? Então, V1 igual a V2 em uma determinada temperatura. O sistema agora, então, está em equilíbrio dinâmico, a gente fala, né? Aqui agora, vendo o equilíbrio das reações em concentração em mol por litro em relação ao tempo, né? Pegamos aqui, então, considere o seguinte processo. Atinge o equilíbrio em três situações diferentes. Então, você vai observar as posições do equilíbrio nos três gráficos de forma diferenciada, né? Então, no primeiro, nós atingimos o equilíbrio e dizemos que essa reação não teve um grande sucesso, um grande rendimento, né? Em função de, quando atingiu o equilíbrio, né? Observamos aí que o reagente que estava sendo consumido não foi totalmente consumido, ou seja, foi consumido pouco em relação ao produto, né, na sua produção. Então falamos que o nosso reagente passa a ter uma concentração em mol por litro maior do que a concentração em mol por litro do produto, né? Então, uma reação não muito bem sucedida. No segundo exemplo, né, veja bem que já desceu bastante aí a produção, né, do nosso reagente. Olha, o nosso produto subiu bastante a produção e o nosso reagente foi bem consumido, né, melhorando então aí. Então, atingiu o equilíbrio e já passamos a ter agora uma concentração do reagente menor que a do produto, uma reação bem sucedida, uma reação que se pudesse escolher, você escolheria essa, que você teria uma produção maior aí, né? Analisando a terceira situação, nós temos uma igualdade aí, né? É muito difícil isso acontecer, né? Uma reação, mas nesse caso acontece dizendo que o produto e reagente
se igualam em velocidade e em concentração a partir de um certo momento, né? Então está aí, concentração do reagente é exatamente igual à concentração de produto quando a reação atinge o seu equilíbrio. Agora nós podemos estar fazendo o exercício da expressão da constante, muito parecido lá com o exercício número 4 que a gente resolveu, né? Aqui nós temos então gás hidrogênio, né? E gás iodo reage para formar 2 mols de ácido iodídrico gasoso. Então todos aqui nesse caso estão no estado gasoso. Como eu quero encontrar o Kc, né, a expressão do Kc, todos poderão participar. Então eu vou lá e coloco a expressão do Kc, que é a constante de equilíbrio, né? O Kc é constante de equilíbrio porque Kc, concentração em mol por litro, né? Então equilíbrio em mol por litro. Então está aqui o colchetes, né? Então eu posso estar colocando K é equilíbrio ou Kc, né? Então está aí, ó. O reagente ao quadrado. Aliás, o produto ao quadrado. O ácido iodídrico ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho um 2 no coeficiente. Dividido por quem? Ou seja, pelo quociente de quem? Dos reagentes também elevado aos seus coeficientes. Então, como todos eles têm o número 1 aqui, aqui em cima vai o 1. 1 é facultativo, coloca-se quer, né? Só para nós entendermos bem aqui. No terceiro exemplo, nós temos todos no estado gasoso, né? 3 mols de gás hidrogênio, mais 1 mol de gás nitrogênio. Aqui não tem o número 1, mas temos que entender que existe, né? É facultativo, coloca-se quer. Reage para formar 2 mols de amônio. Como fica o nosso Kc aqui então? Olha aí, né? Se fôssemos fazer o Kp dessa reação, né, só iríamos mudar em vez de concentração para pressão parcial e todos participariam nos 2 primeiros exemplos. Se todo é gasoso também, né? Se todos são gasosos, aceita lá no Kp também só gasoso. Ferro sólido, né? 3 mols de prata agora aquoso, esse participa. O íon ferro trivalente cátion aquoso participa. E 3 mols de prata, nesse caso sólido, não participa. Estou pensando então no Kc, da constante de equilíbrio, né? Não participa a substância no estado sólido. Montando então a expressão, está aí, ó. Só participou então o íon ferro mais 3 e o íon prata mais 1. Esse é expoente 1, porque o coeficiente aqui na frente é 1, não tem nada. Aqui é expoente 3 no reagente na prata, porque eu tenho um coeficiente 3, então ele é expoente 3. Tá? Então é bem simples para montar a expressão do Kc, tudo bem? Lembrando então, sólidos não participam do cálculo da constante, por isso que não apareceu aí, então o ferro e a prata elementar no estado sólido. Kp apenas, olha só, para sistemas com gás. Então, para participar do Kp, só posso ter gasoso, né? Então, vamos lá. Quem que está aí? Olha. Então, a constante de equilíbrio que a gente já tinha feito lá, no Kc, e no Kp está essa aqui, né? Pressões parciais ao quadrado, aqui expoente 1, expoente 1, né? É a mesma, né? Só a diferença é que no Kc, eu vou usar o colchetes mol por litro, né? Mostrando a concentração. E aqui eu vou usar o P, mostrando que se trata de pressões parciais. Pegando o terceiro exemplo aí, que nós usamos antes, né? Só para voltar aqui. Se nós quiséssemos encontrar o Kp dessa terceira reação, não teria, né? Só pode participar do Kp se estiver no estado gasoso. E aqui não tem ninguém, né? Muito bem. Então está aí revisado. Cálculos das constantes Kc e Kp. As substâncias reagem entre si sempre em quantidades estequiométricas definidas. O que é quantidade estequiométrica? Balanceamento. Quantidades proporcionais aos coeficientes da equação. Tá? Então, é uma equação balanceada. Né? Coeficientes da equação química corretamente balanceada. Porém, quando se trata de uma reação reversível em situação de equilíbrio, apenas uma parte da quantidade inicial de reagente se transforma em certa quantidade de produtos. É a partir dessa quantidade de reagentes que restou em equilíbrio e da quantidade de produtos formados que é feito os cálculos das constantes de equilíbrio, né? Kp ou Kc,
em uma determinada temperatura. Então é importante prestar atenção aí o que vem agora. Esses cálculos aparecem bastante em vestibular, Enem, tá? Então fiquem bastante atentos aí. Usando então este exercício aqui, ó. Considere um sistema fechado. A temperatura de 100 graus Celsius, com um volume de 1 litro. Então veja, é muito importante observar o volume que está considerando esse sistema fechado, né? Onde são adicionados 10 mols de N2O4. Tá? Esse tetróxido de nitrogênio foi adicionado então 10 mols. Calcule o valor da constante de equilíbrio desta reação, sabendo-se que ao final do processo foram produzidos 4 mols de dióxido de nitrogênio. Então veja bem, aqui está o nosso reagente e a produção, produzido produto 4 mols de NO2. Então eu vou estar montando aí a equação, né? Está aqui o nosso reagente, reage para formar o nosso produto, uma reação reversível. Se trata de uma reação reversível em função de ser aí o equilíbrio químico, né? Bom, agora sabendo aí, eu vou montar uma tabelinha. Quem já domina bem não tem necessidade, mas é muito importante montar a tabelinha para você não se perder nos cálculos, né? Então, nessa tabelinha eu vou ter a equação, está aqui, né? Está aqui o nosso reagente, está aqui o nosso produto, né? No início da reação, olha, nós sabemos então que no início da reação, como nós bem lemos lá, nós temos uma adição de 10 mols de tetróxido de nitrogênio, ou seja, do reagente. Então foi acrescentado aí 10 mols. E o NO2, como está no início, tem 0 mol, não tem nada de produção. É o início da reação. Então veja só, o equilíbrio, quando a reação atingir o equilíbrio, ele diz para a gente, ó, calcula o valor da constante de equilíbrio dessa reação, sabendo que ao final do processo foram produzidos 4 mols. Então, quando atingiu o equilíbrio, né, produziu 4 mols. Tá bem? Então, a partir daí, já começamos a imaginar o nosso gráfico aí. Né? Por que a curva não subiu tanto? Ela não subiu tanto exatamente porque eu consumi 10. Não, eu não consumi 10. Eu produzi 4, mas eu tinha 10 para consumir. Então, quer dizer o que? Chegou um momento que ela parou de ser consumido, o produto parou de ser formado. Então, apenas 4 mol formado, né? Então, sendo assim, apenas 4 mols nós formamos quando atingiu o equilíbrio. Assim disse para nós o enunciado, né? Na sequência aí, nós temos então a reação, vendo o que é que reagiu. Então, 10 ó, formados. Como que eu sei que são 4 mols formados? Aqui falou para mim, produziram 4 mols, então eu vou somar a quantidade de mols do início mais os formados para ter o equilíbrio. Né? Então, como aqui é 0 mais 4, eu tenho 4. Né? Sendo assim, então, quantos mols foram consumidos? Foram consumidos apenas 2 mols. Mas como que eu sei que foi consumido 2 mols? Aí vale a estequiometria. Tá? Então, se falou para mim que eu produzi 4 mols, quantos NO2 eu tenho na reação balanceada? 2. Então, quando eu produzir 2 desse, eu consumi apenas um desse. Então, sendo assim, nós aqui, nesse caso, NO2, produziu 4. Então, quanto que eu tenho aqui? A metade. Se foi formado 4, foi consumido a metade, porque a metade desse consumido, né, em relação a esse, né, a metade, então, consumido forma 2 desse. Ou seja, quando eu consumir 1, eu vou formar 2. Então, eu formei 4. Então, quantos foram os consumidos aqui? Né? Então, é importante pontuar aqui. Ó, né? Sendo assim, agora eu vou fazer uma subtração. Né? O que eu tinha menos o que eu consumi, sobrou o equilíbrio. Tá? Uma reação não muito bem sucedida, mas está aí no gráfico. Né? Muito bem. Sendo assim, agora eu posso apresentar o meu KC e fazer o cálculo, né? Saber que ele pede lá quanto é a constante de equilíbrio, qual é o valor do nosso KC. Então, o primeiro passo agora, após eu ter feito essa interpretação, eu vou montar a expressão do KC. Tá? Está aqui então a constante de equilíbrio, NO2, que é o produto ao quadrado,
dividido pelo reagente elevado a 1, por causa do seu coeficiente, né? E aí, fazendo o cálculo lá, então, nós temos que a constante de equilíbrio igual 4 ao quadrado dividido por 8. Então, 4 ao quadrado é 16, dividido por 8, encontramos, então, 2 mol por litro. Muito bem? Presta atenção na próxima aí que vem. Olha, considere que em um laboratório foi feito o seguinte experimento. Colocou-se em um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros. Olha aqui o que eu chamei a atenção antes, o volume. Lá era 1 litro, tranquilo, mas aqui é 5 litros. Vai mudar alguma coisa? Ou se vai. Então presta atenção aí no volume. A temperatura tal. Uma quantidade de matéria igual a 2 mol de gás nitrogênio, N2, e 4 mol de gás hidrogênio, H2. Então já estou tendo os valores aí, né? Após certo tempo, verificou-se que a reação havia entrado em equilíbrio e que havia formado 1,5 mol de gás amônio NH3. Qual o valor da constante de equilíbrio Kc à temperatura tal? Então vejam só. No início da reação, quantos mols de nitrogênio? Então, se nós observarmos aqui, voltando, né, ele fala 2 mols de gás nitrogênio, tá bem? Olha aí, ó. E de gás hidrogênio, então, olha lá, 4 mols de gás hidrogênio. Então, eu vou lá e coloco na tabelinha, né, aí fica bem fácil. E quanto que produziu? Bom, não falou nada para mim, então é 0 mol por litro no início da reação, né? Na sequência, nós temos lá, então, quando atingiu o equilíbrio, falou para nós que produziu então 1,5 mols. Então, sendo assim, olha, quanto que vai ser o nosso valor produzido então? Nosso valor produzido aqui, né, 0,75 mol por litro, né? Da onde eu tirei esse 0,75 mol por litro? Bom, esse 0,75 mol por litro, vamos pensar assim, ó. Quando eu consumir um desse, ó, consumir um desse aqui, eu vou consumir 3 daquele ao mesmo tempo para produzir 2 desse aqui. Então, se nós temos aqui 1,5, consumir um desse, somente um desse, e produziu 1,5, significa dizer que esse aqui é exatamente o dobro desse aqui. Então, esse 0,75 saiu da metade de 1,5, que é a minha produção, é a participação do gás nitrogênio, né? Então, veja, ó, um desse está para 2 daquele, na equação balanceada. Por isso a importância da equação balanceada, né? Se ela não estiver balanceada, tem que balancear antes de tirar esses dados. Tá? Então, agora o que eu tenho aqui? 0,75. Esse 0,75 saiu da onde mesmo? Opa, eu tenho um mol desse. Quando consumir um desse, produz 2 daquele. Então está aqui, ó, né? 1,5 dividido por 2, né? Porque esse valor é a metade deste, então 0,75. Sendo assim, aqui 4 mols, né? Mas veja só, quando eu consumir 3 desse, consumindo 3 desse, produz 2 daquele. Olha a proporção. Sendo assim, nós vamos lá, encontramos 2,25, né? Sabendo então que cada um equivale 0,75. Se cada um vale 0,75, quantos que eu tenho aqui? 3. 3 vezes 0,75, 2,25. Aí ficou proporcional. E aí quanto então é a produção? Bom, o produzido, nós já sabemos que quando atingiu o equilíbrio foi isso, então eu tenho aqui 1,5, né? Porque lá em cima é 0. Agora 0, que é a minha produção no início, é nada, mais 1,5, né? Eu vou ter 1,5 no equilíbrio. Aqui eu faço subtração. No reagente eu faço subtração e no produto eu faço adição. Então eu somei o 0 mais 1,5, tem 1,5 no equilíbrio. Para o equilíbrio, eu vou pegar então 2 menos 0,75, né? Para mim encontrar o meu equilíbrio, 1,25 mol por litro. 4 menos 2,25 para encontrar o equilíbrio, 1,75. Após encontrar o equilíbrio, aí vem. Quantos litros mesmo? 5. Para mim encontrar a expressão do Kc, tranquilo. Mas para achar o valor do Kc, aplicar os valores
na expressão, eu tenho que cuidar então. Olha o que eu vou fazer. Vou dividir todos esses valores aqui em equilíbrio, tá? Do equilíbrio, por 5, para encontrar essa concentração em mol por litro, né? Aqui para aplicar no KC. Então, veja bem, o equilíbrio na concentração em mol por litro para aplicar no KC. Então, nós temos lá 1,25 dividido por 5, né? 1,75 dividido por 5. Então, esse 5 aqui é o volume, o que eu falava para vocês. Lá no primeiro, não nos preocupamos porque era 1, né? Então, não ia variar o valor. Agora aqui varia o valor. Bom, a partir daí, os valores que vão para a expressão são esses aqui. Tá? Então, agora, o próximo passo é encontrar o quê? Encontrar o KC disso aqui e trocar os valores aí, substituir os valores. Lembrando que o nitrogênio é expoente 1, não precisa pôr, expoente 3 e expoente 2. Muito bem. Então, observa aí. Aqui está a expressão do KC e aqui estão os valores substituídos. 0,3 ao quadrado, 0,25 expoente 1, né? Ó, 0,25 expoente 1 e 0,35 expoente 3. E aí encontrou-se o KC, então, aproximadamente 8,40. Muito bem, número adimensional sem unidade de medida. Vendo o próximo exemplo, olha, um pouquinho diferente do anterior. Em um recipiente fechado, de capacidade igual a 5 litros, colocam-se 2 mol de gás hidrogênio, 3 mols de gás iodo e 4 mols de iodeto de hidrogênio, a determinada temperatura. A reação entra em equilíbrio e verifica-se a presença de 1 mol de gás hidrogênio no recipiente. Então ele já está me dando um valor no recipiente. Então veja bem, ó, eu tenho aqui todo mundo no estado gasoso. O que está? Temos que observar aqui. Qual o volume aqui? 5 litros. Então muito atento aí. Então vamos lá. Coloca-se 2 mols de gás hidrogênio. Então vamos iniciar a nossa reação aí, ó. No início, então, eu tenho quantos mols de gás de hidrogênio? 2. Quantos mols de gás de iodo? 3 mols. Estamos tirando daqui, ó. E 4 mols de iodeto. O iodeto de hidrogênio, ou gás iodídico, está aqui, ó. 4 mols. Já me forneceram o valor. Tá? Nos dois anteriores, aqui era 0. Aqui já apresentaram para mim algo já no recipiente. 4 mols. Tá? Agora, quanto reagiu? Então, veja bem. Como é que eu vou saber que aqui é 1 mol? Certo? Como que eu sei que aqui é 1 mol? Então, eu presto bastante atenção aqui, ó. Observo a equação balanceada. Então, ó, quando eu consumir um desse aqui, eu vou produzir 2 daquele. Correto? Tá? Então, preste bem atenção. Ó. Um desse produz 2 daquele. Então, se nós consumimos 2, lá já produzimos, então, 4, né? Então, observa bem. Mas a minha proporção está de 1 para 2. Porém, nós sabíamos lá, segundo o enunciado, que eu tinha 2 mols no início. E falou que eu fiquei com 1 mol no recipiente de gás de hidrogênio. Então, se no equilíbrio vai ficar 1 mol aqui, só reagiu 1 mol. Né? Então, isso é importante pontuarmos. Né? E aqui também só reagiu 1 mol, porque esses dois são proporcionais. Embora aqui tinha 3, mas reagiu só 1. Ninguém falou no enunciado, mas eu vou aqui pela estequiometria. Se sobrou 1 mol de gás de hidrogênio no recipiente, e ele está aqui, então quer dizer o quê? De iodo, né, também reagiu só 1. Né? Agora, quanto sobrou no recipiente, eu vou saber depois. Né? Então vejam só. E aí? Aqui nós temos 2 mol por litro. Tá? Agora vejam só, como que nós vamos proceder para atingir o equilíbrio? Eu vou pegar o que eu tenho aqui no reagente. Tá? Então, no reagente, eu vou fazer subtração. 2 menos 1. 2 menos 1, eu vou atingir o equilíbrio e passei a ter aqui 1. Aqui, nesse caso, é reagente ainda, né? Então, subtração. 3 menos 1 e vamos aí encontrar 2 mol por litro. Observando aí, da onde saiu esse 2 mol por litro, então? Opa, se reagiu 1 mol e 1 mol, os dois juntos formaram, então, 2. Agora, como é no produto, devemos observar assim, 4 mol por litro de iodeto de hidrogênio ou ácido iodídico já tinha.
né? Aí na reação, né, formou mais 2, então eu somo, né, 4 mais 2 e totalizou aí então 6 mol por litro. Como nós falamos antes, cuidado quando o nosso volume é 5 litros, né? Nós preparamos aí então nosso equilíbrio em concentração em mol por litro para pôr lá no nosso KC, né? 1,5, aliás, 1 dividido por 5, né? Então está aqui, ó, 1 dividido por 5, 2 dividido por 5 e 6 dividido por 5. Encontramos então 0,2 mol por litro, 0,4 e 1,2. Agora sim, eu vou lá e encontro o meu KC, constante de equilíbrio, e substituo os valores, né? 1,2 ao quadrado, dividido por 0,2 vezes 0,4, encontramos nosso KC, 18. Muito bem? Então está aí. Observando agora o cálculo da constante de equilíbrio em Kp. Revendo o que a gente viu anteriormente, né? Vamos lá. Ó, numa mistura gasosa, as pressões parciais dos gases são proporcionais às suas concentração em mol por litro. Lembrando então que na concentração em mol por litro, nosso Kc, né, só não participa quem está no estado sólido. E no Kp, constante em termos de pressões parciais, só participa quem está no estado gasoso, né? Esses todos participaram dessa expressão. Revendo aí. E aí nós temos lá então um cálculo envolvendo o Kc. Ó. Em um recipiente fechado, mantido a temperatura constante, foram introduzidos gases, monóxido de carbono, ó, 2 mols, gasoso, e O2, ó, 1 mol de gás oxigênio, e formou lá 2 mols de gás carbônico, cujas pressões parciais foram determinadas respectivamente 2,4 atm, então 2,4 respectivamente, citou primeiro esse, então é do monóxido de carbono, ou seja, do CO, e 1,8 atm para o O2, gás oxigênio. A reação ocorreu formando CO2, gás carbônico, né, gasoso, e após certo tempo, quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se a pressão parcial do O2, que era de 0,75. Então, no início da reação, pressão parcial no início, 2,4 e 1,8. E do CO2, 0. Né? Aí depois nós temos lá a pressão parcial das substâncias que reagem e de que há a produção. Então vejam só. Nós temos aqui então no proporcional 2 desse para 1 daquele, forma 2 do outro, né? Então nós temos lá 2 vezes 1,05. Então, de onde saiu esse 1,05? Nós vamos pensar aqui então na equação balanceada, né, que quando eu consumir 2 mols de CO, eu também vou consumir 1 mol de O2. E lá fala que quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se a pressão parcial de O2, que era de 0,75. Então isso já tinha lá. Então o que nós fizemos? Pegamos 1,8, que era o início da reação, menos o 0,75, encontrou-se 1,05, né? Que foi produzido. Nessa proporção, se foi produzido 1,05 atm de O2, esse foi produzido 2 vezes o valor. Então, por isso, 2 vezes 1,05. Pensando em quem? Pensando na estequiometria. Então, eu tenho aqui 2,1 atm e aqui nós temos, então, 1,05 atm. Aqui da mesma forma. Agora houve uma produção. E quanto é essa produção? Essa produção é 2 vezes o valor consumido, né? Então foi consumido aí 1,05, então eu tenho lá 2 vezes 1,05, porque eu já tenho que pensar no que estava pronto, né? Após um certo tempo, quando o equilíbrio químico foi atingido, verificou-se que a pressão parcial do O2 era 0,75. Então, baseado nele, né, nos demais, eu tenho esse 1,05 proporcional. Então, multipliquei por 2 para estequiometria, o balanceamento, né? E aqui também multipliquei por 2. Agora sim, vou pegar o que eu tinha, né, menos o que reagiu para atingir o equilíbrio. Então, 2,4 menos 2,1, encontramos 0,3. Aqui nós temos, então, 1,8, né, menos 1,05 para atingir o equilíbrio, 0,75. E aqui nós temos, então, né, a soma, 0 mais 2,1 continua 2,1. Após ter os valores na tabela, né,
venho para cá e monto o nosso KP, que é a pressão parcial, e substituo os valores, né? E aí estamos, então, nosso KP 65,3 aproximadamente. Muito bem. Hora de praticar. Exercício da página 190, o 5, 6, o 7, o 8 e o 9. E na página 193, exercício 10, 11, 12, 13 e 14. Gente, não deixe de fazer o exercício, porque agora começa o ensino-aprendizagem. Faça a sua parte aí, beleza? Use o livro didático de vocês, Química Marta Reis, vão lá nas páginas certinho e faça o exercício, muito bem? Aquele abraço a cada um, a cada uma. Não esqueça lá de se inscrever no canal, deixar o seu like e boa semana a vocês.